esteja em nossos corações, iniciando então mais um lindo trabalho, onde aqui estamos sendo bafejados por esses espíritos grandiosos, divinos. José de Mocó, o nosso mentor da casa, né, que tanto nos ajuda, tanto nos protege, nos dá tanto incentivo para que continuemos. E estamos aqui, né, graças a Deus e a Jesus. Estamos aqui todos unidos para estarmos crescendo espiritualmente, para estarmos nos ajudando mutuamente, porque isso é o que mais importa, né? Na verdade, todos nós somos filhos de Deus, mantemos os seus atributos e juntos conseguiremos caminhar bem mais se motivarmos uns aos outros. E precisamos disso, meus irmãos. Precisamos da ajuda espiritual, porque Jesus já nos dizia, na verdade, Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Vamos nos ajudar. A espiritualidade maior nos ajuda e nós também devemos nos ajudar uns aos outros, nos favorecendo em tudo que precisarmos, tá bom, gente? Vamos nos irmanarmos cada vez mais. É isso que a gente mais precisa, na verdade. E hoje, ficar aqui falando muito não, porque hoje temos uma palestrante ilustre da casa, nossa irmã Alcione, que eu gosto muito das palestras dela, gosto de todas, né? Eu gosto muito da palestra da Alcione também. E hoje ela vai falar sobre a paz interior, não é isso? A paz interior, de muita importância. Fica à vontade, é mais Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Falar em paz, que a paz esteja no coração de cada um de vocês. Sim, sim. E que nós possamos aprender o verdadeiro significado dessa palavra, porque até então eu acredito que nós não conheçamos o verdadeiro significado. Eu estava pesquisando o que falar, né? Aí um dia eu estava subindo aqui e vi a minha paz vos dou, né? Jesus. E comecei a me dar conta que Jesus, durante toda a sua caminhada aqui na Terra, falou muito a respeito da paz, como ele falava de paz. E mesmo assim, acredito que para aqueles que ouviam, a interpretação era outra, era diferente. E hoje, 2000 anos depois, ainda conseguimos interpretar o significado dessa palavra da maneira que nos convém. E muitas vezes essa conveniência ela é material. E eu comecei a me questionar em relação a isso logo na virada do ano. Fui passar na praia, aí eu vi aquela multidão de branco. Muitas pessoas de branco, muito bonito, né? Muito bonito, todo mundo se veste de branco. E o branco significa paz. E no fundo, quando nós nos vestimos de branco, pedimos um novo ano, se a gente perguntar para cada pessoa, cada um vai dizer, eu quero saúde, mas eu quero paz. A gente necessita disso. Só que eu comecei a me questionar a respeito disso. As pessoas, elas pedem a paz para Deus, para o universo, para a natureza, para seja lá quem for, independente da religião que tenha. Mas elas conseguem semear a paz por onde passam? Porque aquelas pessoas mesmo que estavam pedindo a paz, algumas horas depois, será que elas conseguiram se manter em paz? Se a gente não consegue se manter em paz durante algumas horas, imagine só durante 365 dias. Na verdade, nós temos que mudar a nossa postura. Não adianta eu pedir para alguém, não adianta eu pedir para o externo, algo que é totalmente interior, que é totalmente meu. Eu tenho que semear a paz. Eu tenho que trabalhar para que essa paz aconteça onde eu esteja. E isso é um trabalho muito grande, porque em muitos ambientes nós chegamos e pode ser que o lugar já não esteja em paz, mas nós temos que nos manter equilibrados para que não percamos a nossa paz.
Mas se eu não tiver paz, não vou perder nada, né? Porque na verdade eu não tenho, não posso perder uma coisa que eu não tenho. Então eu tenho que trabalhar isso em mim, direto. Então é um trabalho constante, é um aperfeiçoamento constante. E esse aperfeiçoamento começa por onde? Começa pela minha renovação mental e emocional. Eu tenho que me renovar. Então, quando eu me vestir de branco, for lá pedir para que Deus me conceda um ano de paz, eu estou pedindo que eu tenha muito trabalho com relação a mim. Isso que a gente tem que ter noção. Não adianta eu pedir que venha tudo de bom para mim e eu ficar sentada. Porque tudo de bom acontece comigo sim, desde que eu corra atrás. Desde que eu busque aquilo. A espiritualidade, ela fala muito isso. Eles nos ajudam muito, eles nos dão a mão sempre. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E durante 365 dias, a cada dia acontece uma coisa diferente. Cada dia é uma história diferente. É uma página diferente de um livro que nós temos que escrever. E o que a gente vai colocar nessa página depende de nós. Qual vai ser o teor do meu livro? Às vezes as pessoas faziam muito diário antes, né? E hoje em dia, eu fui aconselhada por uma pessoa também fazer um diário hoje em dia. Não nos moldes do diário de antigamente, mas o diário no sentido de, hoje em dia me aconteceu tal coisa e eu não consegui lidar com isso, especificamente. E amanhã, eu vou tentar ser melhor. Isso me foi aconselhado, para que a gente, todos os dias, a gente coloque uma meta para amanhã. Então, hoje aconteceu algo muito legal. E foi muito bom para mim. Mas amanhã eu vou ter que agir de maneira melhor. Porque a gente vai se comprometendo conosco mesmo. Não é para ninguém ler nem nada. É para nós mesmos. Para que amanhã à noite, quando eu for olhar esse papel, esse caderno, seja lá o que for, eu falo, olha, eu consegui fazer aquilo que eu me comprometi para comigo. Ou não consegui fazer. Nós temos que ter metas. Eu acho que eu já falei isso outras vezes, mas sempre me vem isso. Nós temos que ter metas na vida. Nós temos que nos programar para fazer algo bom. Nós viemos para cá, para esse planeta, não foi só para renascer, alguns dizem pagar suas dívidas, outros dizem, tem alguma programação, ajudar ao próximo, tudo mais. Nós viemos para cá para fazer algo grandioso para conosco, enquanto espírito. Eu fazendo isso para esse algo grandioso, é bom deixar bem claro, sempre aos olhos de Deus, tá? Esse algo grandioso tem que se difundir para com todos nós. Então esse algo grandioso é ajudar ao próximo, sim, é fazer a caridade, é se melhorar, é se elevar, é buscar algo que a gente gosta muito, buscar alguém que a gente gosta muito e tentar fazer com que o mundo desse alguém seja melhor. E aí, quando ele estiver estabilizado, vamos estabilizar o mundo de outro. A gente sabe que a gente não tem o poder de mudar a vida dos outros, mas os nossos exemplos, eles vão falar por si. Então, quando eu chegar para alguém com um pouquinho de alegria no coração e tentar levar uma conversa animada com uma pessoa que está para baixo, eu vou melhorar o dia dessa pessoa. E talvez eu traga para essa pessoa um pouquinho dessa paz que ela está necessitando. Eu vou passar para ela a minha paz interior, aquela que Jesus disse, a minha paz vos dou, deixo-vos a minha paz. O que ele quis dizer com isso? Foi num momento que ele estava quase indo embora, né? Ele estava deixando já os seus prescritos, estava deixando o seu legado. Ou seja, vocês entenderam como é que a gente se mantém em paz? É isso que ele quis dizer. Agora é questão de vocês se manterem. Vocês vão ter que fazer essa manutenção. Eu ensinei a vocês, desde que eu cheguei. Quando ele nasceu, que estava na manjedoura, isso falou Emmanuel, tá? Não sou eu que estou falando, não. Emmanuel disse, foi muito bonita essa frase, que quando Jesus nasceu, ouviram-se cânticos dos anjos, dizendo paz na terra. E quando ele desencarna, na sua primeira aparição aos seus discípulos,
Ele também deseja a paz, que a paz seja convosco. Então, ele demonstra a paz em cada momento de sua vida, desde o seu nascimento, após o seu desencarne, durante toda a sua vida. E a vida dele foi de muito trabalho. A vida dele foi de ouvir determinadas frases inadequadas, foi de condenações injustas, foi de pessoas que buscavam a ele e foram agraciadas pela sua presença, pelos seus milagres, pelos seus ensinamentos, mas na hora que ele precisou do auxílio dessas pessoas, elas viraram as costas, em sua grande maioria. E ele mesmo assim se manteve sereno, ele mesmo assim se manteve em paz. Nos momentos mais difíceis de nossas vidas, nós vamos ter poucas pessoas que vão estar aos nossos lados. Espero que tenhamos pessoas fiéis, amigos fiéis, não precisa quantidade, mas precisa daqueles que estejam ao nosso lado, que nos dê pelo menos a mão, né? Falam que muitas pessoas, quando estão na fase do desencarne, principalmente aqueles que não sabem o que virá para eles, eles pedem que alguém segure a mão deles. Pessoas que trabalham no hospital contam muito isso, né? Eles pedem, segura a minha mão. A gente precisa de alguém que segure nossas mãos. Não só no momento de desencarne, mas nos momentos de dificuldade da vida mesmo. E se nós precisamos, o outro também precisa. O outro também precisa de um alento, de um carinho. Ele precisa de esperança. Ele precisa que alguém diga para ele, olha, amanhã vai ser melhor. Num ambiente intranquilo, alguém tem que ter equilíbrio. Não é frieza. As pessoas, elas confundem a frieza com equilíbrio. Porque a paz, na verdade, ela requer equilíbrio, senão eu não vou me manter em paz. É um equilíbrio emocional. Para que a gente não exploda nos momentos que não tem que explodir. A gente não explode. Que a gente não responda mal para quem só tem azedume para passar para a gente. Mas por que eu vou passar azedume para aquela pessoa também? Por que eu vou maltratar, seja lá quem for? A gente costuma pagar na mesma moeda, é muito comum. É muito comum, a gente acha que vai se aliviar com isso. Naquele momento pode até ser que a gente se sinta aliviado, mas é algo totalmente ilusório. Porque depois fica algo muito amargo em nossas bocas. A gente não consegue digerir. A gente se arrepende. Chega um momento da vida, seja lá o que a gente for, que não fizer parte das leis de Deus, que for contrário às leis de Deus, lá na frente a gente se arrepende. Porque cada dia é um dia diferente, a gente vai amadurecendo. Então chega um momento que a gente fala, poderia ter sido diferente. Eu sei que aquela pessoa participou, fez com que aquilo fosse muito pesado para mim, muito difícil, mas a minha reação, ela poderia ter sido diferente. É essa a questão. E muitas vezes, além da gente reagir de maneira inadequada, dependendo do que for, dependendo de como aconteça, a gente ainda coloca a lenha na fogueira. Às vezes a situação não tem nada a ver conosco. É uma situação em relação a terceiros. Mas a gente quer se envolver também. A gente nem sabe o que está acontecendo realmente. Mas a gente quer se envolver na briga alheia. A gente quer se envolver na lide alheia. Achando que vai solucionar o caso. E não vai. A gente só vai entrar em maior desequilíbrio. E aí a gente calma. A gente mostra pra gente mesmo, né? Insônia, perda de apetite, ou então apetite em excesso, problemas no sistema nervoso, porque até a gente se recuperar demora tempo, e às vezes o problema não é nem nosso. Agora, quando o problema é nosso, imagine só, se isso já é causado por terceiros, imagine só quando é conosco. Problema todo mundo vai ter. Mas isso não significa que nós não possamos nos manter em paz. Haja vista Jesus, haja vista seus discípulos, eles conseguiam se manter em paz.
Seus discípulos, principalmente aqueles após o desencarne de Jesus, eles demonstraram que, assim, apesar de todas as situações, as circunstâncias que eles enfrentaram, mas eles conseguiam superar cada uma. E por mais trágico que foi o andamento do seu testemunho em relação ao Evangelho de Jesus, a maioria deles tiveram desencarnes muito violentos. Eles desencarnaram em paz. E a característica que é revelada, que é descrita por aqueles que viam esses irmãos desencarnarem, é que eles tinham os olhos serenos, os olhos iluminados nesse momento. Eu estava lendo uma passagem sobre Estevão. Estevão, discípulo de Jesus, não foi apóstolo, foi discípulo, mas trabalhou muito após o desencarne de Jesus. Era palestrante magnífico, um espírito maravilhoso, mas naquele momento ele estava naquele momento no caminho de Paulo, né? E Paulo foi implacável. Saulo de Tarso. E Saulo foi implacável para com ele. Perseguiu Estevão, condenou Estevão ao apedrejamento. E o interessante é que a gente sempre termina tendo Saulo como o algoz de Estevão. Mas a gente não vê que, na verdade, não foi só ele que o apedrejou. Naquele momento do apedrejamento, ele julgou, ele condenou. Tá? Então todo mundo fala de Saulo, que depois se arrependeu amargamente lá na frente, né? Mas, e aqueles? Cada um daqueles que pegou uma pedra, cada um daqueles que olhou com ira para Estevão, cada um daqueles que blasfemou contra Estevão, será que eles não têm um peso parecido? Não digo maior do que Saulo, mas um peso muito parecido ao de Saulo, no que diz respeito a esse apedrejamento? Pedro, quando estava conduzindo a casa do caminho, certo dia ele recebeu uma pessoa que queria ser tratado por ele, queria ser curado por ele. Essa pessoa chegou desesperada, estava com o corpo cheio de chagas, lepra, e uma aparência muito feia. E era um rapaz. E ele falou: eu vim atrás de você porque eu fui expulso da cidade. Os médicos já fizeram tudo que podiam, buscaram a solução, a cura para o meu problema, não conseguiram. E minha família não me quer mais, e um dos meus parentes me aconselhou a vir aqui, porque você realiza curas. Aí Pedro olhou para ele e ele falou: você não está me reconhecendo? Aí quando Pedro olha, vem para ele a imagem da pessoa. Há pouco tempo Estevão tinha sido apedrejado e morto. E esse rapaz foi um dos apedrejadores. E diz que ele era o mais irado de todos, aquele que mais blasfemava e aquele que mais levantava as pessoas contra Estevão. E diz que ele tinha os olhos de ira, os olhos de ódio, e apedrejava Estevão. Diz que Pedro até deu um passo para trás naquela hora, né? Porque veio tudo na cabeça, magoou, né? Porque é algo que magoa. A gente vê um ente querido passar por uma situação dessas. Então ele ficou, naquele momento ele não sabia nem como agir. E o rapaz começou a contar a história dele. Que ele, a partir daquele dia do apedrejamento, o corpo dele já começou a ficar febril. E ele mesmo já começou a se questionar a respeito da atitude dele para com Estevão. E com isso, começaram a surgir pústulas em sua pele, com pus, e muitas feridas. A sua carne começou a ficar roseada, de repente fica vermelha, fica
aparecem aquelas feridas roxas e seu corpo inteiro foi tomado por feridas. Além das feridas, pesado. E ele dizia que enquanto ele apedrejava Estevão, ele via em seus olhos a luz e a tranquilidade dos justos. Ele falou, eu fui ao templo. Quando começaram a surgir essas feridas, eu fui ao templo. Eu fiz sacrifícios, mas não adiantou nada. E agora eu venho até aqui pedir que olhe por mim. E Pedro, né, é aquele personagem que é muito próximo a nós, né? Ou seja, tem aqueles pensamentos como nós temos, ou seja, a que se faz é que se paga, né? É isso que ele pensou naquele momento. Mas quem aparece naquele momento? Bom, primeiro, Pedro ainda faz uma prece antes, tá? Porque se a gente não tiver com o pensamento elevado, não acontece nada, né? A gente não consegue ter uma ligação com o mais alto. Mas ele faz uma prece. Apesar de ele falar assim, não, aqui se faz, aqui se paga, ele está pagando pelos males que ele cometeu, mas ele faz uma prece para se estruturar, porque ele ficou abalado. Mas naquele momento que ele faz a prece, aparece Estevão, lindo, iluminado, e ele fala, esse irmão se arrependeu, ele está arrependido. Só que ele precisa ser tratado. Essas feridas que estão em seu corpo físico, nada mais são do que esse arrependimento, essa raiva que ele tem, está sendo posta para fora, pelo arrependimento. Então agora isso precisa ser tratado. E eu vou utilizar as suas mãos, em nome de Deus, para curá-lo. E aí Pedro olha para ele e fala, Estevão está aqui, te perdoa e vai te curar, pelo poder que Deus assim me concedeu. E aí Pedro leva-o lá para dentro, né, para um local adequado a fazer o tratamento, coloca suas mãos na fronte, na cabeça dele e começa a aplicar os passes, que hoje a gente chama de passe, né? Começa a aplicar os passes no rapaz. Naquele momento o rapaz já começa a dizer que está sentindo muitas dores, está sentindo as feridas queimarem e desmaia. Pedro pega ele nos braços e deita-o em um local adequado também. E lá, com o tempo, as feridas vão desaparecendo e sua pele vai voltando à normalidade. Depois disso, Pedro olha para ele, quando ele acorda, Pedro fala para ele, vá e não peques mais. Esse vá e não peques mais era aquilo que Jesus dizia tanto, né? E nós, a cada dia que nós estamos no caminho, buscamos o caminho do bem, será que a gente peca? Eu não digo que cometer esses grandes desatinos que as pessoas cometem, mas a gente julga o outro, a gente reclama no nosso dia a dia de situações que ocorrem. Eu acho que foi Facebook, uma coisa assim, né? Falaram assim, começou a quaresma, eu vou ficar 40 dias sem reclamar, sem julgar e sem fazer alguma coisa. Eu pensei comigo, nossa, eu só nesse dia eu já fiz tudo aquilo. Porque assim, a gente está acostumado. Então a gente olha o outro, não, por que ele fez isso? Bem feito, né? A reclamação, ai, tá chovendo, todos esses dias choveram, né? Ai, tá chovendo, ai, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas a gente reclama contra os fenômenos da natureza. A gente reclama com relação à situação do nosso corpo físico. Se nós estamos com algum problema no corpo físico, a gente tem que buscar o tratamento adequado. Mas muitas vezes as limitações que começam a gerar no nosso corpo físico é por conta do peso da idade que vai chegando mesmo. Nós não somos mais crianças. E muitas vezes a gente quer agir como se criança fosse. Então, a gente tem um sono inadequado, uma alimentação inadequada, pensamentos inadequados, a gente não faz um exercício físico para melhorar o nosso condicionamento, para melhorar a nossa saúde, a gente não toma os remédios necessários que os médicos prescrevem. Aliás, a gente buscar o médico é um caso à parte, né? Porque a gente muitas vezes está com problema de saúde, ou alguma disposição e busca o médico. E a gente acha já que ele tem que trazer a solução, porque assim, a nossa busca pela paz é isso.
O outro trazer a solução para nós. A gente ficar sentado e o outro traz tudo na nossa mão. Aí o médico fala assim, olha, você vai ter que tomar tal medicamento. Ótimo. A gente até vai lá, compra, por mais caro que seja, a gente faz um esforço e compra. Só que ele não fala só isso. Ele manda a gente mudar de hábitos. Agora, essa mudança de hábitos, essa é complicada. Essa a gente não faz. Pode reparar. Ah, você foi no médico, o que ele te prescreveu? Ele prescreveu tal medicação, ele falou para eu mudar a alimentação, comer mais verdura, dormir, 8 horas por noite, fazer exercício físico, não ficar nervoso. O que eu faço de tudo isso? Talvez só tomar um medicamento. Mais que isso, para mudar os hábitos é difícil. Mudança de hábito é muito difícil, porque é do espírito. E a gente tem que ter essa noção. A gente termina colocando um monte de empecilhos. Não posso por isso, não posso por aquilo. Mas na verdade não posso porque eu não quero. Porque meu espírito não quer. Meu espírito não quer levantar mais cedo para fazer exercício. Meu espírito não quer deixar de comer uma pizza para comer salada. Para comer mais verde. Legumes, seja lá o que for. Eu não quero. Não adianta. Eu não quero deixar de discutir com aquela pessoa que olhou feio para mim ou que me falou alguma coisa que eu não gostei. Muitas vezes o ideal é nos calarmos e deixar que a vida siga seu rumo, porque a vida segue. A cada dia a vida segue. Só que muitas vezes a gente termina fazendo com que aquela situação que poderia ser passageira, ela resida em nossas vidas e causa um problemão muito maior. Nós temos que aprender a lidar com os problemas que surgem em nosso caminho de maneira madura, de maneira serena e fazer com que eles passem. Não fiquem parados, não fiquem estagnados em nossas vidas. Solucioná-los sim, no momento adequado. Aprender a lidar com isso, não levantar a voz ao outro. As pessoas se magoam e muitas vezes depois a gente mesmo fala, poxa, não precisava ter falado tão alto assim com aquela pessoa, ela está me olhando de maneira estranha. Aí depois a gente fica alisando a pessoa, dando presentinho, não adianta nada. A gente tem que segurar primeiro a nossa língua, o nosso olhar diz muito. Então muitas vezes a gente não fala nada, mas só o nosso olhar já diz tudo. A gente não fala isso, só de eu olhar a pessoa já sabe o que eu estava pensando. Se for algo bom, que bom. Mas normalmente é algo que reprove. Aquela pessoa naquele momento não está querendo passar por uma reprovação. Porque a nossa consciência nos reprova. A nossa consciência, por si só, já nos diz, olha, não agir de maneira legal. Pode reparar, é questão de dar tempo ao tempo, porque a gente sempre normalmente quer entrar numa discussão. Se a gente der tempo ao tempo, lá na frente a pessoa chega, às vezes passa nem um dia inteiro. A pessoa vem e tenta nos agradar. Não é pedir desculpa, não, porque é difícil a pessoa também chegar e pedir desculpas, né? As pessoas, na maioria das vezes, não têm essa humildade. A gente tem que entender também, porque nós também não temos. Nós não somos tão humildes assim como a gente pensa que é. Vamos, né? Convenhamos. A gente, muitas vezes, a gente bate o pé, né? A gente faz pirraça. E, ó, estudamos, hein? Estudamos, tentamos ser melhores. Imagina só aquelas pessoas que não estão buscando, né? A mudança em sua rotina, a mudança de pensamento, a reforma íntima. A gente está tentando pelo menos alguma coisinha. Agora, essa mudança de rotina é interessante, porque assim, eu ouvi uma frase em que primeiro a gente impõe a rotina em nossas vidas, a gente impõe determinados hábitos, depois são os hábitos que se impõem em relação a nós. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu costumo me habituar a me alimentar em excesso, a ficar muito tempo no celular, prestar muita atenção no celular, não prestar atenção no que está acontecendo à minha volta, não estar prestando atenção com relação aos meus familiares, que muitas vezes estão necessitados, estão precisando de alguma coisa, estão precisando de atenção. E eu não quero prestar atenção naquilo, porque aquilo pode me causar um problema. E lá no fundo, a gente pode, não conscientemente assumir isso, mas lá no fundo a gente fala, não, aquilo, a pessoa pode vir com algum assunto, pode levantar um assunto que a gente vai ter que resolver. Então é melhor deixar pra lá.
e às vezes aquilo está consumindo a pessoa. Então é necessário que nós estejamos sempre de olhos muito abertos no que acontece à nossa volta. Não que a gente tenha que se manifestar em relação a tudo, mas pelo menos saber o que está acontecendo, para que a gente não seja pego de surpresa. Por que será que acontecem tantos suicídios nos dias de hoje? As pessoas estão se sentindo muito sozinhas, muito carentes. E muitas vezes, lá atrás, talvez uma conversa poderia ter ajudado a mudar o rumo da situação. Eu digo ajudado, não estou dizendo que mudaria, senão fica um peso muito grande nas nossas costas também, e a gente não tem culpa das atitudes alheias, tá? Porque que acontece? Muitas situações dessas que acontecem no nosso campo familiar, no nosso campo de amizade, a gente fala, não, mas eu poderia ter feito algo diferente. Poderia, mas também a gente não tem culpa da atitude alheia. Então, ou seja, ali na frente, em outra situação, em outra circunstância, eu vou fazer algo diferente para os outros. Mas eu não prestei atenção ali. Foi falta de atenção. E essa falta de atenção para conosco mesmo. Porque se eu estou me sentindo sozinha, se eu estou me sentindo inadequada com relação ao mundo que eu vivo, peraí um pouquinho, eu tenho que buscar uma ajuda, tenho que buscar um auxílio, um acompanhamento espiritual, um psicólogo, alguma situação assim. Porque ninguém é inadequado. Todos nós somos filhos de Deus e somos muito amados por Ele. Cada um com sua particularidade. Cada um com a sua diferença. Ninguém é igual a ninguém. Somos todos diferentes. E a somatória dessas diferenças faz com que sejamos tão especiais. Agora, essas diferenças, elas têm que ser trabalhadas. Eu tenho que entender que eu sou diferente de você, mas eu tenho que trabalhar essa minha diferença em relação a vocês de maneira positiva e atuar positivamente com relação à vida alheia. Não tenho que me meter na vida do outro, é diferente. Eu não tenho que chegar na casa do outro e ficar dando palpite no que ele tem que fazer, mas pelo menos um sorriso para aquela pessoa. Não fazer um julgamento inadequado, porque a gente tem essa mania, a gente sempre faz alguma crítica inadequada, no momento inadequado, ninguém está pedindo isso. As pessoas que vêm conversar com a gente, muitas vezes elas vêm só para expor o que está acontecendo, ou seja, desabafar. Ela não está pedindo a nossa opinião. Se ela pedir, bem, que nós possamos fornecer uma opinião sensata. Mas se ela não pedir, vamos ficar quieto. Não, a gente tem que dar uma opinião. A gente tem que falar alguma coisa, normalmente é julgando a pessoa. A pessoa se fecha, da próxima vez não fala mais com a gente. E ela vai se fechando. E aí a gente vai construindo um mundo solitário, como é esse que estamos hoje. As pessoas não se comunicam mais, verbalmente, e quando tem que se comunicar, por redes sociais. Não conseguem se comunicar, não conseguem falar, atuar no tom de sua voz, não conseguem impor o tom de sua voz. Imagine só impor isso num aparelho celular. Muitas vezes a gente está tentando falar uma frase e a pessoa que está lá recebendo recebe com outro tom, porque não tem emoção nessa comunicação. E a pessoa pode interpretar de maneira inadequada. E aí surgem as discussões. Não, eu não quis dizer isso. Não, você quis dizer sim. E aí fica um xingando o outro, um maldizendo o outro. Se a gente de repente tivesse conversado, que fosse um telefonema, mas a gente sentiria que de repente aquela frase que foi dita sim, foi com amor e não foi com sarcasmo. Falta isso, falta a gente dar atenção. Mas eu vou dar um telefonema, eu vou perder tempo, a pessoa vai ficar comigo pelo menos meia hora no telefone. Eu não, tenho outras coisas para fazer. E muitas vezes essas outras coisas é a busca, é a fuga da vida e a busca por essas questões mundanas que a gente busca hoje em dia. Que a gente pensa que vão preencher o nosso dia a dia, a gente pensa que vão preencher o nosso tempo, mas não preenche em nada. Eu posso ficar o dia inteiro numa rede social, que a gente fica, né? A gente gosta, às vezes até é gostoso ficar, mas a gente pode ficar o dia inteiro. Mas lá no final do dia, o que a gente pode dizer que a gente fez de positivo naquele dia? O que a gente construiu de positivo no nosso dia? Nada. Enquanto se a gente tivesse ido fazer uma visita, se a gente tivesse feito um bolo para a família, conversado com todo mundo, se a gente tivesse pegado um livro para ler,
alguma coisa lá no diário, lá no final do dia, a gente poderia ter colocado algo positivo. Então, seria interessante a gente começar a criar esse hábito de realizar atitudes positivas, mas aquelas que valem a pena a gente escrever no final do dia. Ou seja, fiz algo bom hoje, fiz algo bacana hoje. Falei com uma pessoa que há muito tempo eu não falava. E consegui trazer a alegria para o coração dessa pessoa que estava muito, muito intranquila, que estava angustiada. Eu consegui trazer paz, pelo menos por 5 minutos. Mas às vezes esses 5 minutos fazem tanta diferença na vida daquela pessoa. Que nós consigamos entrar no ambiente e sair do mesmo jeito, em paz. Como falou Jesus, né? Quando você chegar num ambiente, você diga nesse ambiente que a paz esteja nessa casa. E se a paz estiver, você deixa essa paz lá, mas se não tiver, você leve a sua paz. Ou seja, que você não se contamine com o que está acontecendo naquele ambiente. Que você saia do mesmo jeito que você entrou, em paz, equilibrado e com vontade de continuar realizando as suas tarefas. Porque nem todo ambiente vai ser gostoso, vai ser calmo, vai ser tranquilo como esse. A gente se depara assim com ambientes muito intranquilos. E muitas vezes a gente leva essas impressões para casa. A gente chega no lugar, as pessoas estão nervosas, estão iradas, a gente sai com essa ira também. A gente sai agitado também. A gente tem que aprender a trabalhar isso na gente. E chegar bem em casa. E trabalhar isso em nós. Olha, ali realmente eles precisam de prece, eles precisam de auxílio. Mas eu consegui sair em equilíbrio tanto quanto eu entrei. E que esse equilíbrio seja mantido nos nossos lares. Se alguém estiver desequilibrado, se alguém estiver nervoso, né? Existem pessoas que de repente em casa estão nervosas, estão alteradas. Mantenha a sua calma, mantenha a sua paz. Porque a minha paz é minha. E ela é trabalhosa. Tá? Fulano tirou minha paz. Não, fulano não tirou sua paz. Você que não soube mantê-la. E a gente tem que aprender a manter a nossa paz. Vamos fazer esse exercício. Nos mantermos equilibrados. Nos mantermos em paz. Não ficar tentando cutucar o nosso colega ao lado com relação aos seus pontos negativos. Porque ponto negativo todo mundo tem. E eu não tenho o direito de atrapalhar o dia a dia do meu companheiro. Eu tenho que tentar enaltecer as suas qualidades e nunca apontar os seus defeitos, porque os nossos defeitos nós conhecemos. Jesus conhece os nossos defeitos e no momento adequado eles vão ser trabalhados. Eu espero que cada um de vocês que pediram paz lá no início do ano estejam tendo essa paz. Mas essa paz trabalhada, essa renovação espiritual, entendendo que é renovação de pensamento, é pensamento bom atrás de pensamento bom, e daí me veio um pensamento inadequado, eu vou voltar ao pensamento bom, é trabalho, vai vir alguma situação na minha mente, eu vou voltar àquele pensamento bom de novo, é trabalho, até que eu automatizo isso, e é isso que vocês têm que fazer, automatizar pensamentos bons. Eu não consigo, consegue, chega um momento que vocês vão automatizar isso, e isso vai mudar a vida de vocês, isso vai mudar a saúde de vocês, isso vai mudar o sono de vocês, isso vai mudar a relação de vocês para com o próximo e para com o mundo onde vocês vivem. Então façam isso. A paz interior começa com a mudança de pensamento. E isso é um pensamento bom atrás de um pensamento bom. Mudou o assunto, outro assunto bom. Tenham ciência disso, tá? Que Jesus abençoe a todos vocês. E que todos vocês estejam sempre muito iluminados pela luz dele. E que vocês sempre busquem esta iluminação. Nunca fujam da luz de Jesus. Porque ele está com cada um de nós. Muitas vezes somos nós que não estamos.
Vamos buscar estar com Ele. Jesus abençoe a todos. Muito obrigada por me ouvir.